É uma alegria poder estar compartilhando com vocês aquilo acerca das coisas do Senhor que nós temos vivenciado a cada dia. Nós estamos numa série de mensagens que é denominada Adoração que Aviva. Quero fazer uma pequena síntese do que já foi ministrado. Nós tivemos há 3 semanas anteriores a primeira ministração pela pastora Renata, que é Tudo Começa com Deus. A segunda ministração nós tivemos com o nosso pastor Fábio Mendes, a essência da adoração, e tivemos em sequência pastor Ailton também ministrando, tornando-se amigo de Deus. 3 ministrações que nos impactaram, que nos fizeram pessoas melhores e nos fizeram a cada dia mais amarmos o Senhor. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E isso retrata o maior mandamento escrito na palavra do Senhor. E nesse dia nós vamos tratar, na continuidade desse assunto, iremos falar sobre a adoração que agrada a Deus. Marcos, capítulo 12, verso 30. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz as seguintes palavras: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Senhor, neste momento na tua presença, pedimos que a tua graça, o teu amor e a tua bondade invadam o nosso ser. Que o nosso ser seja invadido, Senhor, da tua presença. Que não haja nesta manhã uma lacuna sequer que não seja preenchida pela tua presença e pela tua graça, Senhor. Todos os anseios, Senhor, todas as preocupações, todas as necessidades, Senhor Jesus, sejam supridas no Senhor nesse momento. O Senhor conhece e sabe a intenção de cada coração. Antes, Senhor, de assentar ou levantar, o Senhor já o sabe. Antes de proferirmos qualquer palavra, o Senhor também o sabe. E a tua palavra diz que a paz que excede o entendimento estaria guardando mentes e corações do Senhor. Eu peço nessa manhã que as mentes e os corações sejam guardados e blindados no Senhor nessa manhã. Sabemos que o nosso intelecto e as nossas emoções são os pontos vulneráveis em nossas vidas. Mas que esses pontos vulneráveis nesta manhã sejam blindados pelo Senhor. Que a nossa mente e coração estejam voltados ao trono da tua graça. Que nenhum pensamento contrário roube de nós, Senhor, a comunhão plena que nós queremos desfrutar com o Senhor a cada dia. Sabemos, ó Senhor Jesus, que são poucos momentos na tua presença, na tua casa, mas que a continuidade, Senhor Jesus, da palavra ministrada aos nossos corações, possamos ter uma semana abençoada, Senhor, dias abençoados e, consequentemente, anos abençoados na tua presença. Dá-nos a tua graça. Fala profundamente ao nosso coração. Que fale o Senhor e não eu. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, a tua presença e graça. Amém. Amém. Quando tratamos o assunto adoração, é um assunto profundo. Porque algumas pessoas até mesmo pensam da seguinte forma: adorar. Adoração ela é derivada da palavra grega proskuneo. Proskuneo significa prostrar-se, dobrar-se. E quando as pessoas dizem assim, prostrar-se, alguns podem pensar assim mesmo, mas parece que a palavra de Deus às vezes parece paradoxal, ou seja, um paradoxo, parece alguma coisa distinta, com ambiguidade, porque quando eu digo assim, prostre-se, renda-se, e ao mesmo tempo a palavra do Senhor diz assim, arme-se de toda a armadura de Deus, ao mesmo tempo que a palavra está dizendo para desarmar, ele está falando arme-se. Parece um paradoxo, mas não é um paradoxo. Porque a palavra do Senhor está falando o seguinte: as pessoas que se desarmam, que se rendem perante Deus, eles estão jogando as suas armas, as suas habilidades fora e estão totalmente dependentes de Deus. Quando nós colocamos as nossas forças, a nossa força em nossa habilidade, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos, nós estamos nos tornando independentes de Deus. Mas quando a palavra do Senhor diz assim, olha, o proskuneo significa prostrar-se, desarmar-se. Diante de Deus nós temos que estar desarmados. Agora, diante do adversário das nossas almas, nós devemos estar armados.
A palavra do Senhor diz o seguinte: revistam-se de toda a armadura de Deus, o capacete, a couraça, as sandálias dos seus pés. Todas essas armas são armas de defesa. Vocês já perceberam isso? Quando a palavra do Senhor diz assim, revistam da armadura de Deus, armas que você irá se defender. Couraça, o peitoral, o escudo, o capacete que protegerá a sua mente, o seu intelecto, como eu mencionei anteriormente nesta oração. Mas quando a palavra do Senhor diz o seguinte, que de todos esses artefatos, de todos essa relação de objetos que irão nos proteger, há um deles que a palavra diz que é o único objeto de ataque, é a única arma de ataque, que a palavra diz o seguinte: você se arma dessa armadura, mas você tem a espada na mão, que através da espada você irá atacar. Algumas armas são de defesa, mas existe uma arma de ataque, e esta arma de ataque é a palavra de Deus. Armem-se de Senhor, estejam armados com o escudo, com o capacete, com as sandálias, mas estejam também com a espada, porque é através da palavra do Senhor que nós iremos vencer as tentações, é através da palavra do Senhor que nós entenderemos qual é a verdadeira adoração que o Senhor está requerendo de nós a cada dia. Através da palavra do Senhor, nós será elucidado todas aquelas indagações que estão na sua mente constantemente, o acusando, ou estão colocando dúvidas sobre a sua mente. Mas a palavra do Senhor está sendo ministrada a cada dia, a cada momento, e ela está elucidando essas indagações e esses pensamentos contrários. Adore o Senhor de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todas as forças que você possui na sua vida. Mas quando nós tratamos o assunto adoração, às vezes bate até mesmo um sentimento. Parece que Deus parece ser egoísta. Porque Ele diz assim, me adora, eu quero adoração. E algumas pessoas, talvez o seu intelecto pode pensar assim, poxa, mas por que Deus exige adoração? Eu quero dizer para você nesta manhã, Deus exige a sua adoração por uma única razão. Tudo que você adorar, que não é Deus, irá acabar com você, irá derrotar você, irá matar você. Se você adorar o dinheiro te destruirá. Olha o momento que nós estamos vivendo, olha a nossa nação. O amor ao dinheiro levou a nossa nação ao escárnio no mundo todo. Os brasileiros estão sendo considerados o maior golpe já aplicado na humanidade. Por quê? Porque o amor ao dinheiro levou à vergonha, levou ao descrédito. O amor a pessoas. Nós vemos às vezes pessoas que amam, é um dever, mas amam demasiadamente. Amam seu filho demasiadamente, amam sua esposa demasiadamente, amam seu namorado demasiadamente. E sabe o que pode acontecer? Talvez não aconteça a sua vida, mas em qualquer momento ele pode te decepcionar. Seus pais podem te decepcionar. Seu cônjuge pode te decepcionar. Seu namorado pode te decepcionar. Então aquilo que você adora, que não é o Senhor, irá te destruir. Mas Deus está fazendo um convite a cada dia às nossas vidas, dizendo, me adore, porque sou eu que vou preservar a sua vida. Tudo que você adorar além de mim, irá te destruir. Mas se você adorar o Senhor, você terá vida e vida em abundância. Os discípulos indagaram o Senhor, o que nós vamos receber, Senhor? Nós deixamos os nossos afazeres, deixamos as nossas vidas para te servir. Qual será o nosso salário? E o Senhor disse assim, não sei se basta para você, mas 100% nessa vida e vida eterna no futuro. Talvez você tenha o privilégio de viver 100 anos nessa terra, mas o que representa 100 anos perto da infinitude da eternidade. 100 anos não representa nada perto de vivermos uma infinitude na eternidade. E a palavra do Senhor, amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos face a face. Não basta estarmos em reuniões. Há uma citação bíblica que o Senhor fala, diz assim, eu não me agrado das vossas reuniões solenes. As reuniões solenes só apresentavam cânticos, palavras e repetitivas, orações. Mas o Senhor diz assim, eu estou cansado disso. Eu quero uma adoração genuína. A adoração genuína é colocar o Senhor como centro da vida. É colocar Jesus como centralidade do Evangelho. Não sou eu a centralidade do Evangelho. Não é o Ministério MVPM.
Mas é Cristo Jesus, Senhor soberano sobre a vida. Se você, eu quero dizer uma palavra, o Senhor está tocando ao meu coração. Se você chama Jesus de Senhor, obedeça, porque ninguém chama alguém de Senhor se não obedecer. Se você não obedece a Jesus, não chame Jesus de Senhor, chama simplesmente de Jesus. Porque a palavra diz assim, que o Senhor, o servo, presta serviço ao seu Senhor. Se nós não prestarmos serviço ao Senhor, então não chame Jesus de Senhor. Outra coisa, você crê que isso são revelações do Senhor, que essa palavra é verdadeira? Tudo que contém nessa palavra aqui, não há contradições. Quantos creem? Quantos creem? Quantos já leram essa palavra? Como que você pode acreditar numa coisa que você nunca leu? O Senhor está falando ao meu coração. Como que você pode acreditar em alguma coisa se você já leu a Bíblia toda? Ela é verdadeira. Como que eu posso acreditar em alguma coisa se eu não vivo? Como que eu posso dar alguma coisa para alguém se eu não tenho? O Senhor está dizendo assim aos corações vazios, às pessoas que estão vivendo uma vida inexpressiva na presença de Deus. Deus está falando, eu vou encher a sua vida. Ou você se enche de Deus, ou você se enche do diabo. Mas Deus, nessa manhã, aqui é o lugar de Deus, aqui é a casa de Deus, e esta é a casa favorita de Deus. Não é essa edificação que é a casa favorita de Deus. A casa favorita de Deus sou eu e você nesta manhã. E ao prestarmos adoração a Deus, nós vamos entender que até mesmo os antropólogos já disseram que os indígenas, as pessoas que desconheciam Deus antes de chegar ao Evangelho, havia uma necessidade no coração deles de adorar uma divindade. É algo intrínseco, está ligado ao seu e ao meu coração. O ser humano tem que adorar alguma coisa. Os indígenas adoravam o sol, adoravam a lua. Se você não tiver algo que possa adorar, você vai adorar a si mesmo. Porque você tem necessidade de adoração. Mas eu te convido nessa manhã. Adore ao Senhor. O soberano, o poderoso que se assenta num trono cheio de poder e glória. Que o seu olhar está voltado para esta reunião nesta manhã. Nós estamos falando de uma comunhão plena com Deus. Talvez as pessoas não tenham valorizado nos dias atuais a comunhão com Deus. O gozo da salvação, o sentimento de ser salvo em Jesus. Muitas pessoas não têm valorizado, talvez nunca tenham vivenciado na sua vida. Quando alguém é levado a uma disciplina na igreja, eles recebem aquilo com uma alegria. Porque eles dizem assim, não, você vai ficar suspenso de uma comunhão. Por disciplina, para ser disciplinado, para aprender. E as pessoas às vezes recebem aquilo com uma alegria. Não troque a sua comunhão plena com Deus com alguns minutos de prazer. Na minha juventude, na minha mocidade, algumas pessoas questionaram acerca da minha conversão e disseram assim, como que você pode ser tão novo, deixar de fazer tantas coisas, você se abstém do pecado? Por quê? Porque você se sente melhor que os outros? Eu disse, não, eu me abstenho do pecado porque eu provei de algo que supera qualquer expectativa humana, qualquer prazer humano, que se chama graça de Deus. Que somente é obtida a graça de Deus aqueles que se prostram diante de Deus e o veneram, e o adoram, e prestam a sua devoção ao Senhor. É tão profundo isso que se você sair daqui e for dos Estados Unidos e não fale uma palavra em inglês, mas se alguém chegar até você e dizer assim, I am, que presta devoção a Cristo, você vai dizer, então eu tenho comunhão contigo. Você não precisa entender, se ele dizer assim, Cristo é o Senhor, você vai dizer, então eu tenho comunhão contigo, porque a verdadeira comunhão é desfrutada naqueles que servem, que prestam devoção ao Deus Todo-Poderoso, soberano, Senhor das nossas vidas. E ao prestarmos a verdadeira adoração ao Senhor, é algo interessante, nós temos falado sobre isso, pastora Renata, todos os pastores da nossa igreja, sobre ser semelhante a Cristo, ser parecido com Cristo. Eu estava meditando isso nessa semana em casa, e algo falou profundo ao meu coração. Estevão foi um homem que vivenciou uma comunhão tão plena com o Senhor, uma vida tão próxima
de Jesus e Deus, que naquele momento que Estevão foi apedrejado, vocês já sabem dessa citação bíblica, quando ele estava sendo apedrejado, ele viu o Senhor que se assentava num trono, naquele momento da sua morte, e ele proferiu algumas palavras, e ele diz o seguinte: Senhor, não lhes imputes nenhum mal, eles não sabem o que eles estão fazendo. Quem disse essas palavras? Quem disse essas palavras? Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas Estevão, quando dá o seu último suspiro, ele diz o seguinte: recebe o meu espírito. Quem disse essas palavras? E quem disse e repetiu essas palavras? Estevão. Eu quero dizer uma coisa para vocês: quando você está em Deus, quando você vive em Deus, quando você respira a Deus, quando você tem a sua vida pautada nos mandamentos do Senhor, como você tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, quando você tem a Bíblia Sagrada como a bússola que vai dirigir o teu caminho, que vai te orientar, você irá repetir as mesmas palavras que Jesus repetiu, mas não somente quando estiver suspirando, dando o último suspiro de vida, mas você poderá dizer assim: eu te perdoo, eu o abençoo. Ser semelhante a Cristo é ter esse DNA, esta mesma formação. Eu queria que vocês vissem rapidamente um vídeo, rapidamente, para que vocês entendessem esse momento de Estevão. Se a mensagem terminasse aqui, seria suficiente para entendermos o que é ser parecido com o Senhor. Por favor. Acho que deu algum probleminha, né? Não tem problema. Não tem problema. Pode deixar, sem problemas. A intenção era essa, mas eu já mencionei. Sobre Estevão. Eu queria que vocês entendessem, porque não são todas as pessoas que... Eu talvez citem Estevão. Todos sabem quem foi Estevão? Todos conhecem a história de Estevão? Talvez nós tenhamos conhecimento de quais são os filmes que estão em cartaz no cinema, no Cinemark. Mas será que você conhece a história de Estevão? Amém? Todos conhecem? Então é suficiente. Pode ser? Pode ser então. Não, tudo bem. Fique à vontade. A intenção é essa, irmãos. Eu não estou aqui apontando um dedo acusador, dizendo: você faça, você tem que fazer. Eu estou falando nós. Nós somos pessoas que nós necessitamos da graça de Deus. Nós necessitamos do amor de Deus. Chega do blá blá blá. Chega de fazer, de trabalhar com o ego das pessoas, elevar o ego. Eu sempre menciono aqui, virou um jargão da minha parte. Aqui não são ministradas palavras de autoajuda. Aqui é ajuda do alto. É diferente. Aquele lacuna, aquela vaga que não está sendo preenchida por nada na sua vida. O dinheiro não está preenchendo, o namorado não está preenchendo, a sua conta bancária não está preenchendo. Deus irá preencher a laguna do seu coração, mas Ele requer uma coisa nessa manhã: o adore. O adore em espírito e em verdade. A adoração ao Senhor tem que ser em espírito e em verdade. Olha o que William Temple diz aqui sobre adoração. Adorar é despertar a consciência a respeito da santidade de Deus. Despertar a consciência a respeito da santidade de Deus. Alimentar a mente com a verdade de Deus. Purgar a imaginação pela beleza de Deus. Abrir o coração para o amor de Deus. E devotar a própria vontade ao propósito de Deus. Isso é adorar. É uma fórmula simples, não é? Teoricamente é simples. Tudo que nós analisamos na forma teórica é simples, mas a forma prática é um outro caminho a ser trilhado. Adorar a Deus na prática é vivenciar a cada dia aquilo que o Senhor tem nos dado como exemplo na sua palavra e na sua vida. Estarmos atentos aos ensinamentos do Senhor e prestarmos ao Senhor uma verdadeira adoração. Vamos seguir.
O primeiro ponto que eu gostaria de estar abordando com vocês é o seguinte: Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. Deus se agrada quando a nossa adoração é conforme a verdade. João capítulo 4, 23 diz o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. É interessante essas palavras terem sido mencionadas à mulher samaritana. É interessante que nós entendamos este contexto para podermos analisar de uma forma mais clara a origem dos samaritanos. A origem dos samaritanos se deu da seguinte forma: o povo foi cativo, levado a uma terra distante, e eles começaram a absorver novas culturas, novos conceitos, novas religiões, e eles ficaram por muito tempo cativos em terra estranha. Até a língua deles mesmo foi transformada. Eles começaram a falar o aramaico. Algumas citações bíblicas falam de até Jesus citando o aramaico. Talita cumi. São aramaicos. Então, o que aconteceu com aquele povo? Eles adquiriram uma nova cultura. E eles voltaram para Jerusalém, para Israel. E ao voltarem para Israel, os samaritanos, eles quiseram introduzir essas culturas nos costumes judaicos da época. E eles não admitiram aquilo. Disseram, não, nós temos o conceito, a nossa regra, o nosso Deus que nós adoramos. E eles, revoltados com aquilo, foram até um cemitério, pegaram ossos de cadáveres lá, já tinham em estado de composição, estavam seus ossos, e jogaram dentro da igreja dos judeus. E eles se sentiram ofendidos com isso, porque era uma ofensa tal. E eles se tornaram inimigos. E os samaritanos, em contrapartida, quando sentiram-se inimigos dos judeus, eles simplesmente construíram um templo a eles. Um rival. E eles se tornaram rivais. Samaritanos e judeus. Não se falavam, não se comunicavam. Eram rivais. Eu sempre, quando falo sobre rivalidade, eu digo aqui em São Paulo, era a torcida do Corinthians e torcida do Palmeiras. Entenderam? Vocês vão entender melhor. Se eu falar sobre judeus e samaritanos, talvez você não entenda, mas era a torcida do Corinthians e a torcida do Palmeiras. Se encontrasse, o que aconteceria? Talvez até morte. Era exatamente isso que acontecia naqueles dias. Então esse povo estava ali. Mas, de repente, Jesus disse assim, é necessário eu ir para Samaria. Ele andou 158 quilômetros a pé, da cidade que ele estava até Samaria, para poder falar de Jesus a uma mulher que estava ali no poço, a samaritana. E ela, em do momento daquela conversa, ela indagou, qual seria o local? Qual o local certo para adoração? No Monte Gerizim? Ou em Jerusalém? Meus pais dizem que é no Monte Gerizim. Porque lá foi construído um templo, os samaritanos. Mas os judeus dizem que é no templo. Qual o lugar certo da adoração? E Jesus responde a ela, nenhum desses lugares. O nosso maior equívoco nos dias atuais é acharmos que sermos cristãos é somente dentro dessas quatro paredes. Se nós aguçarmos a nossa visão, eu vou ver uma auréola na cabeça dos irmãos. Vocês estão vendo na minha cabeça uma auréola? Ah, que coisa linda. Todos cantando. Todos pulando numa perna só. Aleluia. Na outra perna. Poder de persuasão. Mas o Senhor está dizendo aqui é um lugar sim. Local de adoração. Mas eu quero dizer para vocês que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E onde eles estiverem, eles serão uma extensão do reino de Deus. Eles não se limitarão a quatro paredes de alvenaria. A adoração a Deus. E um verdadeiro adorador não se limita a uma construção de alvenaria. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e verdade no ambiente que ele estiver. As pessoas constantemente dizem, gosto de pensar em Deus como um Deus amoroso. Eu gosto de pensar em Deus como um Deus Pai.
Ah, eu gosto de pensar em Deus. Então eles enquadram a forma que eles gostariam que Deus fosse na vida deles. Que tipo de Deus que eu gostaria de adorar? Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta. A imagem de Deus, nós não temos que criar uma imagem que eu quero, para mim, politicamente correta. Mas nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Porque tudo aquilo que você adorar, que não é o Senhor, vai se tornar uma idolatria na sua vida. E o Senhor está falando, eu estou quebrando a idolatria na sua vida nesse momento. Para que o Senhor seja soberano, para que Ele se assente no seu lugar. Para que Ele possa ter o seu lugar supremo na nossa vida. Hoje Ele está sentado ao trono, cheio de poder e glória, contemplando aqueles que o adoram. Mas Ele, na mesma ação, Ele está dentro de nós, atuando de uma forma admirável, através do Espírito Santo do Senhor. E o Espírito do Senhor é que comunica conosco. O nosso Espírito que comunica-se com Deus. A nossa carcaça humana, quando nós morremos, ela entra em decomposição. Mas o Espírito comunica-se com Deus. E Ele irá retornar para Deus. A mulher do poço considerava a adoração uma questão de conformidade exterior. Cristo, porém, deu-nos um ensinamento que não é uma conformidade exterior, mas é uma questão de espírito e verdade. Em espírito, encontrar-se com os materiais. É o espírito que está sentindo, que está respirando. Você acha que é o corpo? É o espírito. Então quando ele diz assim, ó, encontrar-se com essas coisas materiais, você o adora. Mas, em verdade, encontrar-se com o erro e a falsidade humana. Adore em espírito, em verdade. Vou repetir. Em espírito, encontrar-se com os meios materiais. Em verdade, encontrar-se com o erro e a falsidade. Chega de apoiarmos o erro e a falsidade. É tão hipócrita esse pensamento, que as pessoas dizem assim, igreja cheia de regras, cheia de coisinhas, viva a sua vida, fique à vontade, seja o que você quiser, escolha o que você quer ser. Aí quando você vai eleger um político, o que você quer? Vida ilibada, não pode ter nenhum caso extraconjugal, não serve para o nosso governo. Tire esse político, porque no passado ele teve um caso extraconjugal. Engraçado. A vida do cristão pode ser relaxadamente, mas de um político tem que ser ilibada, porque ele vai dirigir a nossa nação. Eu quero dizer para você que não importa a condição humana que as pessoas estão vivendo, o que eles querem, o importante é que Deus está querendo de nós uma verdadeira adoração, para que nós possamos desfrutar de uma vida plena com o Senhor. Chega de desfrutar de migalhas, o nanismo, a inadequação aos trabalhos do Senhor, ao chamado do Senhor, é pela falta de alimento, de se alimentar da palavra de Deus, de ter convicção plena das verdades do Senhor. Eu sempre menciono, você só compartilha aquilo que você tem convicção. Se você não tem convicção na sua salvação, você não vai falar para ninguém. Se você não tem convicção que Cristo é o Senhor soberano, você não vai dizer isso para ninguém. Mas se você tira convicção e vivenciar isso a cada dia, você vai falar para os 4 cantos do mundo dizendo, Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Você não precisa ir na Praça da Sé para gritar, Jesus é Senhor. A sua vida é um testemunho vivo onde você estiver. As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o seu sermão. Outra coisa. Há uma frase que diz, onde o pecado não é levado a sério, o perdão é recebido de forma leviana. Onde o pecado não é levado a sério, o pedido de perdão ou o perdão é recebido de forma leviana. Quantas pessoas que às vezes nós falamos sobre perdão, sobre um amor, sobre reintegrar essa pessoa, fazer dessa pessoa uma nova criatura. Mas se ele não entende o valor do perdão, recebe de uma forma leviana. Mas todos nós que estamos aqui fomos remidos, fomos sarados, fomos curados pelo Senhor, fomos transformados. A função que os anjos queriam exercer não puderam.
Efésios capítulo 3, Paulo diz: foi-me revelado um mistério que foi ocultado aos patriarcas, aos profetas, e foi revelado a mim, eu, homem miserável, um mistério. Qual era esse mistério? O mistério da revelação da igreja, da multiforme sabedoria de Deus, que seria manifestado através da igreja. Essa maneira de adorarmos, a maneira de nos prostrarmos diante de Deus, a maneira de nos colocarmos diante do Senhor, essa multiforme sabedoria de Deus seria manifestada através da igreja do Senhor. E os anjos, em Efésios capítulo 3, fala que os anjos observam o trato de Deus com a humanidade. Por quê? Porque anjo nunca foi redimido. Anjo nunca passou pela remissão dos seus pecados. Mas nós, seres humanos, somos redimidos. E eles observam o trato de Deus com a humanidade. Olha isso. Olha Deus recebendo ele novamente. Olha ele se reconciliando com Deus novamente. Olha Deus perdoando novamente. Porque meu Deus, os anjos nesse momento podem estar, vamos falar no sentido, podem estar invejando o anjo, porque dizendo assim: meu Deus, eu nunca vivenciei isso, mas eu e você vivenciamos a graça do Senhor, a remissão dos nossos pecados, e é por isso que nós estamos aqui. Os anjos estão observando Deus perdoando e tratando a minha vida e perdoando o meu pecado e me resgatando a cada momento. Que eu sou vacilão, cada vacilo que eu dou, o Senhor está me recebendo com amor, com graça, e diz assim: me adore em espírito de verdade, porque eu te amo, eu não consigo viver sem você. A maior expressão de amor que nós encontramos na Bíblia Sagrada é Deus entregando o seu Filho para resgate da humanidade, dizendo: eu amo vocês, eu não consigo viver sem vocês. Mas será que dos nossos lábios sairá a mesma expressão? Senhor, eu não consigo viver sem a tua presença. Você é fraco, eu sou fraco. Sabe quem nos fez fracos? Deus. Paulo diz: para que o poder do Senhor se aperfeiçoasse na sua fraqueza. Se você é forte demais, não tem perfeição, porque a conformidade mortifica a criatividade. Todos aqueles que se conformam acham: eu sou o máximo, eu sei de tudo. Isso irá mortificar a sua criatividade. Mas Paulo diz o seguinte: o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder do Senhor está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Não importa qual é a sua fraqueza, mas o Senhor está dizendo assim: nesta manhã haverá um novo quadro, uma nova mudança, uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar. Um ponto de vista diferente de ser analisado. Um ponto de vista diferente de ser analisado. Segundo ponto diz: Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. Lembra daquele versículo que diz: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma. Quando Jesus disse que nós devemos adorar Ele em espírito, Ele não está falando do Espírito Santo aí. É espírito minúsculo. Mas ao nosso espírito, adorar a Deus em espírito. E Deus concedeu esse espírito para que Ele pudesse se comunicar conosco. Deus se comunica através desse espírito, seus sentimentos, suas emoções, seu intelecto. Ele está se comunicando comigo, com você. É a forma de comunicação com Deus. A adoração nada mais é que o seu espírito reagindo ao Espírito Santo de Deus. Não se trata apenas de usar palavras corretas. Quando adoramos a Deus, Ele olha para além das nossas palavras, a fim de ver a atitude do nosso coração. 1 Samuel 16:7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Às vezes nós nos enganamos, né? E às vezes é uma discordância, né? Forma correta de adorar a Deus. Que forma podemos adorar a Deus? Há uma discordância com frequência que acontece principalmente com os cristãos. Há uma tendência natural de confundirmos os valores mais essenciais da nossa vida. E essa tendência em confundir valores se acentua principalmente no trato com as coisas espirituais. Parece que as coisas espirituais são enigmas. As coisas físicas, naturais, nós tratamos de uma forma muito comum. Nós falamos sobre política, nós falamos sobre futebol com propriedade, nós falamos sobre invenções, nós falamos sobre novos modelos de automóveis, nós falamos sobre aeronaves, nós falamos de todos os assuntos com propriedade. Mas quando falamos acerca das coisas de Deus, parece que nós não temos a propriedade correta. E paira às vezes dúvidas, indagações. Não é o fato de usar palavras corretas,
Mas o Senhor está olhando agora nesse momento a atitude do coração. Agora, as diferenças estão relacionadas à personalidade, gente. Existem formas de adoração. Olha, existe a forma de confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais, erguer as mãos. São formas de louvor que são mencionadas na Bíblia Sagrada. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa seu amor por Deus, baseado na formação e na personalidade que Ele te deu. Olha, é interessante isso. Essas mensagens estão sendo baseadas no livro Uma Vida com Propósitos. E há uma relação quando as pessoas falam assim, mas puxa vida, existem formas de adorar a Deus, existem algumas maneiras de você adorar a Deus também que estão relacionadas à sua personalidade, ao seu jeito de ser. Um exemplo aqui, os naturalistas, que gostam da natureza, naturais, sabe como eles adoram a Deus? Eles são motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Eles se enquadram disso perfeitamente. Olha como eu gosto de adorar a Deus, contemplando o magnífico, no meio da natureza, e Deus está lá? Deus está lá? Está. Mas os sensitivos, como que os sensitivos amam a Deus? Amam a Deus com os sentidos e apreciam os belos cultos de adoração, que envolvem a visão, o paladar, o aroma, o toque, e não apenas a audição. Gostam de ser tocados, momento de oração, toca. São sensitivos. É uma forma de adorar a Deus? Sim. Mas também existem os tradicionalistas, que eles se aproximam de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Está errado? Não está errado. Mas é uma forma que ele se adequa a isso. Mas existe também, além desses tradicionalistas, os ascetas. Eu fui procurar o significado dessa palavra asceta. O ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos. Olha, os ascetas, como que eles gostam? Eles preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Às vezes ficam reclusos dentro do seu quarto, dentro do lugar seguro, e eles adoram a Deus. Aí, de repente, ele está na igreja aqui, ele não tem, talvez, algumas formas de expressão, e ele é criticado. Poxa, mas ele adora a Deus no seu... Como a palavra do Senhor recomenda também, fecha no seu quarto, o seu lugar secreto com Deus. Existem pessoas que adoram a Deus reclusas. Mas existem também os ativistas. Quem são os ativistas? Aqueles que amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. São as pessoas que estão envolvidas em causas sociais, em causas humanitárias. Eles amam a Deus realizando coisas, tendo ações humanitárias, se realizam. Eu estou falando realização, não estou falando aplacar uma consciência, que de repente falar, eu vou vir na segunda-feira aqui, ó, porque para tirar esse peso na minha consciência, porque nem de morador de rua eu gosto. Ah, meu Senhor, eu vou lá. Ai, Senhor, minha cota semanal, minha cota anual. A cota anual, eu vou lá nos moradores de rua. Não. Isso é para livrar-se de uma consciência que está acusando. Mas os verdadeiros ativistas amam. Eles se realizam fazendo isso. Amando o seu próximo, prestando auxílio. Mas existem também os misericordiosos. Amam a Deus demonstrando seu amor a outros, suprindo as necessidades deles. Tem pessoas que às vezes não têm nenhuma expressão, mas por trás os bastidores estão fazendo coisas memoráveis. Estão sendo registradas diante de Deus e serão lembradas. Talvez aqui na terra não. Existem nomes da Bíblia que não são lembrados. O menino que tinha pães e peixes na multiplicação do peixe, qual era o nome do menino? Não tem nome, tem nome. Fique tranquilo. Não tem nome. Anônimo. A mãe de Sansão, a mulher, fala mulher de tal, do marido dela, mas não fala o nome dela. É uma geração eleita, tal, que tem toda uma... Não tem nome. Mas tinha um rapaz que chamava Éltico. Estava ouvindo um sermão de Paulo e ele dormiu. O sermão era tão longo que Éltico dormiu e caiu e morreu. O rapaz estava lá dormindo no sermão de Paulo, morreu, tem nome. E por que o outro não tem nome?
Eu quero dizer uma coisa para você. Conforte seu coração. Talvez o seu nome nunca estará numa capa de revista. Nunca será estampado num outdoor da cidade. Talvez seu nome nunca será mencionado. Mas aquelas obras que você realizarem, por amor ao próximo, estão contabilizadas diante de Deus. O seu nome será lembrado lá na eternidade. Quais são as motivações que fazem com que você saia da sua casa e esteja na igreja? Existem 3 motivações básicas na nossa vida. Motivação externa, interna e eterna. Motivação interna. Eu tenho que provar para aquele meu irmão. Eu tenho que provar para os meus pais que eu sou capaz. Eu tenho que provar para alguém. Eles falam que eu sou isso, mas eu vou provar para eles. Tem uma motivação interna dentro de mim. Eu vou provar a eles que eu não sou aquilo que eles dizem. Motivação interna. Motivação externa. Eu sou um músico. Eu tenho que estar estampado na Guitar Player, de guitarras, a revista periódica que trata sobre assuntos e músicos renomados que estão em atividade. Eu tenho que ser a capa da Guitar Player. Eu tenho que ser a capa da revista principal. Motivação externa para ser visto pelas pessoas. Mas existe uma terceira motivação, que é denominada motivação eterna. Aquilo que os seus olhos nunca viram, aquilo que não chegou à mente e ao coração do homem. Isso é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Que a sua vida nesta manhã em adoração a Deus seja movido pela terceira motivação, a motivação eterna, aquele que você nunca viveu, aquele que você nunca enxergou, aquela expectativa, aquela sensação que você nunca teve na sua vida, você vai viver, porque nós somos movidos por motivação, e que a nossa maior motivação nessa manhã é que o nome do Senhor seja adorado, e que eu seja um vencedor na presença do Senhor. Vencedor como? Vencedor contra o pecado, vencedor contra as hostes do mal, vencedor contra as palavras infames que são proferidas contra a sua vida, vencedor contra os males, vencedor com aqueles que são os pessimistas que te rodeiam constantemente, dizendo você não vai conseguir, você não pode, você não tem capacidade, mas nós iremos vencer, nós seremos vencedores do Senhor, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Por que você tem medo de expulsar um demônio se a palavra do Senhor diz que o que está em você é maior do que está no mundo? Porque eu tenho medo de pregar o Evangelho se a palavra do Senhor diz que o que está em você é maior do que está no mundo? Se o que está na sua vida é o Espírito Santo de Deus, nós seremos movidos e motivados pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro, último, o tempo já esgotou. Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. Deus se agrada quando a nossa adoração é meditativa. Interessante. Ame o Senhor de todo o seu entendimento. Outra parte do versículo. Todo o teu coração, todo o alma, de todo o seu. É inteligível. Use de uma forma inteligente. Nós usamos formas inteligentes de comunicar, não usamos formas inteligentes de nos comunicar com as pessoas. Você que tem um comércio, você não tem uma forma inteligente de divulgar o seu produto? Você que tem o seu trabalho, dia a dia, você não tem uma forma inteligente? Inteligível, compreensível? Por que não adorarmos a Deus de uma forma inteligente? Não. Eu tenho 5 jargões. Ou melhor, eu sou pregador de evangelho, eu tenho 4 mensagens que eu viajo o mundo pregando essas 4 mensagens. Mensagens de poder. 4 de arrebentar. E eu vou viajar o mundo inteiro pregando isso. O Senhor está falando, adore o Senhor de uma forma inteligível. Nós estamos falando aqui de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, em verdade, com a sua mente, com o seu coração, com as suas atitudes. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais, frases feitas ou exclamações corriqueiras como louvado seja o Senhor. Pois indicam que nós não conseguimos pensar em nada melhor de falar no momento. Quando você diz amém,
Será que nós não temos capacidade de usar o intelecto e louvar a Deus de uma forma também inteligível? As palavras são tão repetitivas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, amém. O Senhor está falando aqui, existem tantas expressões. Quando uma esposa reivindica o amor demonstrado pelo seu esposo, ou vice-versa, ela quer ouvir palavras de aceitação, palavras de afirmação, palavras que fazem com que revelem o seu verdadeiro amor ao cônjuge, e eles se realizam. Nossa, que inspiração! Onde você foi buscar tanta inspiração? Essas palavras tocaram profundamente ao meu coração. Nossa, como você me ama. Agora, quando nós colocamos diante do Senhor, nós falamos assim: amém, aleluia. Não está errado. Entenda, por favor, pelo amor de Deus. Mas o Senhor está pedindo para vocês assim: sejam criativos. Tenham uma forma. Apresente ao Senhor aquilo que você nunca disse a Ele. Aquilo que você nunca se expressou de amor, de paixão pelo Senhor. E diga assim, pelo menos assim: Senhor, eu quando vou tocar no instrumento, eu falo: Senhor, receba essas notas como notas de amor, notas de paixão pelo Senhor. Eu não vou falar nada, Senhor, eu vou tocar no instrumento, mas receba como notas de paixão. Eu amo o Senhor, e cada nota musical que eu executar, receba como uma adoração ao Senhor, como um ato de amor. E Deus vai entender isso. Expressões, olha, Jesus chamou vãs repetições os corações indiferentes. Está em Mateus 6:7, tá? Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado, quando deixamos de pensar no significado. Sabe quando uma expressão bíblica se torna banalizada? Quando você não pensa no significado. Sabe o que quer dizer amém? O que quer dizer amém? Sim, seja. Se você não sabe o significado, ela é banal. Mas se você sabe, então você está afirmando. Tente, sugestão. Tente louvar a Deus utilizando as palavras. Ou melhor, tente adorar a Deus não utilizando umas palavras que são muito jargões na nossa vida. Nós utilizamos muito a palavra aleluia, obrigado, amém. Por que não dizer? Uma sugestão. Eu só quero louvá-lo. Ou faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar. Eu admiro, Senhor, a sua santidade. Eu o respeito, Senhor. Eu valorizo, Senhor, a tua presença. Eu reverencio a tua presença. Eu honro a tua presença. E eu aprecio a tua presença. Que essas palavras que irão testificar o nosso amor pelo Senhor sejam novas palavras que nós possamos inserir. Chega de vãs repetições. Parecem aquelas preces já formalizadas, prontas. Atualmente, acho que até as orações são tiradas da internet. Eu não sei, hoje em dia é tudo no Google, é tudo na internet. Ah, faz uma oração aí, deixa eu pesquisar aqui. Soberano Deus e eterno Pai, amantíssimo Senhor nosso. Formalizado. Por que não? Isso é sugestão, não estou tirando às vezes as tradições momentos. Vocês estão me entendendo, né? Eu estou sugerindo que você expresse palavras de amor ao Senhor, aquilo talvez que você nunca tenha proferido para alguém, talvez você não tenha nem proferido para o seu cônjuge ou para ninguém, mas diga ao Senhor: eu te admiro, Senhor, eu o honro, Senhor, eu reverencio a tua presença, ó Deus, tu és soberano, Senhor, eu sacrifico a minha vida. Muitas pessoas não entendem a palavra sacrifício. Ah, eu sacrifiquei a minha vida hoje, levantei da cama, tal. Sacrifício é oriunda de duas palavras: sacro, ofício, serviço sagrado. Ou então, sacer, que significa formado pelo sacer, sagrado, e a palavra raiz facer, que é fazer. Ou seja, uma maneira de tornar-se um ato sagrado. Quando você se sacrifica, quando você sacrifica o seu momento, a sua vida, o seu eu, o seu egoísmo, quando você coloca diante do Senhor todas as suas imperfeições e coloca diante de Deus e oferece diante do Senhor como um sacrifício vivo, você está tornando aquilo um ato sagrado. Sacrificar-se não é sair da cama com sono e tal. Sacrificar-se é tornar-se um ato sagrado. A sua vida nesta manhã, na presença de Deus, é um ato sagrado. Você está sacrificando a sua vida, você está colocando diante do altar como um ato sagrado. O Senhor está dizendo assim: eu te amo, eu te quero, eu quero que você próximo de mim, eu quero que você desfrute de uma comunhão plena, não parcial.
Senhor está falando de uma forma admirável, para apresentarmos o nosso espírito em verdadeira adoração ao Senhor. A verdadeira adoração implica um custo. 2 Samuel, capítulo 24, diz o seguinte, Davi diz o seguinte: não oferecerei nada ao Senhor que não me custe nada. Não poderei eu oferecer a Deus um holocausto que não me custe nada. O seu gesto, aquilo que você abdicou de fazer, talvez até mesmo os seus desejos mais proeminentes, que regem a sua vida, talvez você tenha deixado esses desejos para estar diante de Deus, na presença de Deus, oferecendo como sacrifício ao Senhor. E você está dizendo as mesmas palavras proferidas por Davi: não poderei eu oferecer a Deus algo que não me custe nada. Araúna quis colocar um preço na eira da sua terra, onde a ira de Deus se aplacou. Davi tomou uma atitude insensata de fazer um censo do seu exército, dizendo: quão grandioso é o exército que eu tenho, as pessoas que me servem. Deus não se agradou daquilo, porque a dependência é de Deus. Tudo que nós temos é de Deus. A nossa vida pertence a Deus, os nossos bens pertencem a Deus, tudo pertence a Deus. E Davi naquele momento se encheu de orgulho, quis fazer um censo do exército. E o Senhor não se agradou daquilo, e ele foi exterminando as pessoas. Mas quando chega nas terras de Araúna, a ira do Senhor se aplaca naquela terra. E Davi chega, quem é o proprietário disso? É Araúna. Araúna, eu quero comprar essa eira para oferecer sacrifícios a Deus, porque a ira de Deus foi aplacada aqui. E Araúna diz assim: é para Deus? Ah, então não vou te cobrar nada. Aí ele diz essa célebre palavra: não poderei eu oferecer algo a Deus que não me custe nada. A sua vida em adoração nesta manhã é um sacrifício que você está oferecendo a Deus. Deus aplacou a sua ira sobre a sua vida. Deus aplacou a sua ira sobre a humanidade, quando o preço foi pago através de Jesus Cristo na cruz, que satisfez a ira que continha no cálice de Deus, quando Jesus disse: afasta-te de mim esse cálice. Através do sacrifício de Jesus, satisfez a ira de Deus contra a humanidade. O preço foi pago, todos nós fomos resgatados, e a ira de Deus se aplacou sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui em livre expressão de adoração a Deus. E vivemos também num país laico, que permite nos expressarmos a nossa forma de liturgia, de religião, da forma que quisermos. Eu quero dizer para você: esta liberdade foi conquistada na cruz do Calvário. Esta liberdade não foi conquistada pelos políticos eleitos na igreja. A liberdade em Jesus Cristo foi conquistada na cruz do Calvário, quando Ele satisfez a ira de Deus, cumprindo aquilo que estava proposto para Ele vivenciar. Quando fizeram o filme de Mel Gibson, fez um filme de Cristo, e eles na época saíam os jargões: quem matou Cristo? Foi os judeus? Foi os romanos. Quem matou? Aí uns diziam: os judeus. Não, quem matou foi os romanos. Ah, não, foi os religiosos. Não, ninguém matou Jesus. Ele se ofereceu. A palavra do Senhor diz que Ele veio exatamente para cumprir isso. E nós vivemos em livre adoração, porque Jesus se entregou. Se entregou. Se os soldados, quando estavam crucificando Jesus, se negassem a crucificar Jesus, e tivessem um sentimento, e dissessem: eu não quero crucificar Jesus, Jesus diria: me dá um martelo, eu sou carpinteiro, eu vou me crucificar. Eu sou carpinteiro, eu tenho habilidade, eu vim para morrer, eu vim para trazer o sacrifício, eu vim aplacar a ira de Deus. E se você se assenta aqui, é porque a ira de Deus foi aplacada. Pelo amor de Deus, valorize. Valorize a presença de Deus. Alguém pode estar pensando assim: pastor Marafon, fica quietinho, nem fala com os outros. Quando pega o microfone, ele grita, ele faz expressões. É porque Deus está em mim. E o testemunho maior que eu posso dar a vocês é lá fora. Não é o quanto eu sei de Deus, não são quantos versículos bíblicos eu sei citar, mas o quanto eu vivo Jesus Cristo no meu dia a dia, no meu cotidiano. Como eu reajo diante das situações dessa vida irão revelar quem nós somos realmente. Como você reage diante de uma dificuldade, como você reage diante das circunstâncias difíceis, irá revelar se você é um cristão verdadeiro, se a sua fé está pautada em Deus, ou ela está pautada em você, e no seu merecimento, e nas suas forças, nas suas habilidades. Que o Senhor possa gerar no meu e no seu coração um entendimento maior
de adorarmos a Deus e valorizarmos a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Você pode perder alguns amigos, pode perder algumas pessoas que você acharia que nunca mais te abandonariam, e abandonaram. Talvez você tenha perdido o namorado, aquilo que você colocou todos os seus sonhos, as suas ambições, os seus desejos. Talvez você formulou todo um futuro. Talvez você tenha projetado um futuro, daqui 10 anos da sua vida, como que você quer estar, como que você quer ser. Mas eu quero dizer, tudo isso irá se cumprir, desde que você coloque a sua vida em Deus, pautada em Deus. E eu volto a repetir a primeira frase: tudo que você adorar, que não for Deus irá te destruir. Mas se você adorar a Deus, Ele irá cumprir o desejo do teu coração. Experimente nessa manhã adorar a Deus com novas palavras, com novas atitudes, com novos gestos, com uma nova maneira. Deus está presente, irmãos. Deus fala onde há uma brisa suave também. Elias aguardava a voz de Deus, achou que Deus falaria no trovão, na tempestade. Não, Deus não estava no trovão e na tempestade naquele momento. Deus estava numa brisa suave. Deus está visitando o meu e o seu coração. Deus sabe a condição e a intenção de cada coração. Ele está sondando nessa manhã. Ele está dizendo o seguinte: me adore, e você vai viver uma experiência que você nunca viveu na sua vida. Me adore num ato de amor, que você vai viver uma experiência que você nunca vivenciou na sua vida. Porque aqueles que veem a glória de Deus nunca mais serão os mesmos. Pedro, Tiago e João viram a transfiguração de Jesus. Quando Jesus se transfigurava, a sua glória era manifestada naquele momento. E quando eles contemplaram aquilo, eles nunca mais foram os mesmos. Deus está falando nesta manhã: viva uma experiência pessoal, e você nunca mais será o mesmo. Os salmos são lindos, são maravilhosos. Os salmos são libertadores, são libertadores. O Salmo 23 é lindo, mas não é seu. Aquela pregação que você viu na internet é linda? É inspirada? É transformadora? É. Então eu vou copiar ela e vou pregar na íntegra. Ela não é sua. Deus está falando nessa manhã: você tem que viver uma experiência pessoal. Chega de viver da experiência dos outros, da adoração dos outros. Eu não preciso adorar a Deus. Meus pais adoram por mim, minha família adora por mim, meus pastores adoram por mim, meus pastores pagam o preço por mim. Deus está dizendo: até quando? O Senhor está querendo que você viva uma nova experiência com Ele, uma experiência notável, uma experiência singular que você nunca viveu na sua vida. Viva uma experiência com Deus, que irá fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa que conheça a Deus. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai repetir as palavras como Estevão repetiu naquele momento: Senhor, não imputes esse mal contra essas pessoas. Recebe o meu espírito. Ele fez uma réplica, uma reprodução exata do que Jesus fez na cruz. E você será uma réplica, você será uma reprodução. Você terá o DNA de Cristo. Você terá uma vida de adoração. Você terá uma vida plena com Deus. Você terá uma vida de comunhão com Deus. Para de viver na superficialidade. Vocês sabiam? Eu nunca tive essa experiência. Vocês já tiveram experiência de mergulhar no mar? Quantos daqui já mergulharam? As maiores belezas estão nas profundidades, não está na superficialidade, está na profundeza dos mares. Hoje nós temos esse recurso, nós vemos as filmagens. Eu quero dizer para você: as maiores belezas que você vai vivenciar em Deus estão nas profundidades de Deus, não está na superficialidade. Não basta ouvir sermões, não basta cumprir o protocolo de estar numa igreja, não basta. Temos uma cota semanal, diária de cultos. O Senhor está dizendo assim: eu quero que você saia da superficialidade. Eu quero que você viva uma experiência que você nunca viveu na sua vida. Aqueles que querem viver uma nova experiência com Deus, você sabe que não é o meu feitio. Saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. E Deus irá conceder. Não sou eu não posso conceder experiências novas, eu não posso conceder nada. Mas o Deus que eu estou pregando, Ele está aqui, afirmando e reafirmando: eu sou um Deus poderoso,
Eu amo os meus filhos. Se vocês estão aqui, não é porque vocês escolheram, não, irmãos. É porque Deus escolheu vocês. Na nossa vontade própria, nós não estaríamos aqui, não. Mas Deus nos amou, nos escolheu, nos colocou num lugar seguro. Tirou de um lugar instável e colocou num lugar seguro e disse assim: você é meu, eu te escolhi. Pronto. Ah, mas eu não queria essa experiência. Você é um escolhido. O Senhor te escolheu em meio a muitos. Olha essa humanidade aí. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu, te colocou sentado num lugar desse seguro. E você está aqui hoje diante de Deus, com a cabeça erguida, louvando a Deus. E o Senhor vai fazer o seguinte nessa manhã: conceder uma experiência que talvez você nunca tenha vivenciado na sua vida. Feche os seus olhos.